Olinda 16h44, Rádio Olinda 16h44, também agora ao vivo pelo nosso Face, mais uma vez, porque divido sempre em duas partes. A primeira parte é o Evangelho do dia, a segunda parte esta do Catecismo. Então vamos à segunda parte do nosso programa. O tema da fé. Estamos estudando sobre a Igreja no Catecismo, o assunto é Eclesiologia. Nós hoje vamos ao parágrafo 2, a Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então a Igreja como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Você que tem o Catecismo, pegue aí o número 781. 781. Fizemos o resumo ontem da parte anterior, terminando no 780, e agora vamos ao 781. A igreja chamada de povo de Deus. Então pegue o seu catecismo, eu estou com ele aqui nas minhas mãos, ele fazer a leitura, dá para você ver, e pegue o seu também. Se ainda não adquiriu, faça-o imediatamente. Tenha sempre a Sagrada Escritura e o Catecismo aí com vocês. Isso é muito importante. A Igreja, povo de Deus. Então, a parte primeira aqui. Em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus, em qualquer época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Qualquer época, em qualquer povo, Deus aceita todo aquele que teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, não somente de modo individual, aquela pessoa, esta pessoa, sem nenhuma conexão uns com os outros, não, mas constituí-los num povo que o conhece na verdade e santamente o servisse. Então, Deus quis salvar a todos, formando aqui um povo. Então, não é somente um, não é de modo singular que Deus quer salvar. Deus quer salvar a todos, quer salvar a mim, quer salvar você, constituindo esse novo povo de Deus. Esse novo povo constituído através de Jesus Cristo, o seu Filho. Escolheu por isso a Israel como o seu povo. Então, aqui, o primeiro povo, que é preparação para o povo novo. Então, esse povo novo, agora em Cristo Jesus, se chama Igreja. Então, o primeiro povo, digamos assim, ligado à primeira aliança, é o povo de Israel. É o povo da promessa. Agora, esse povo reunido vai ser um sinal do novo povo de Deus. Estabeleceu com ele uma aliança, e instruiu passo a passo. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo. Esta é a nova aliança, isto é, o Novo Testamento no seu sangue, chamando de entre judeus e gentios um povo que junto crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. Então, o primeiro povo, o povo do Antigo Testamento, o povo da primeira aliança, o povo de Israel, é o povo constituído numa sociedade de casta, vamos dizer assim. Aquele grupo é aquele que faz parte de um povo no sentido social. Então, nascer em Israel, pertencer a Israel. Muito bem, aqui é Cleito, que está chegando aqui, está aniversariando, e o povo vendo aqui ao vivo. Muito bem, está deixando aqui o seu espaço para Camutanga. Muito bem, Camutanga. Voltemos então aqui. Então, veja bem, isso acontece ao vivo, isso aqui é ao vivo, é assim mesmo, viu? Então, voltando aqui. Então, o povo de Israel,
aqui um povo formado numa sociedade, essa sociedade de Israel, esse povo escolhido que forma essa sociedade. Ora, agora com Jesus Cristo não é bem assim. Não é segundo a carne, não é segundo o aspecto social, mas segundo o Espírito. É pela fé e pelo batismo que nós somos inseridos em Cristo por ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos faz participantes dessa realidade nova que é Cristo. Então, pensar sempre nisso. Então, povo completamente diferente, porque não é segundo, repito, a sociedade, mas segundo o Espírito de Deus. Hoje aqui está muito barulhento, né? Graças a Deus que parece silenciou um pouco. Então, estamos aqui em Cristo Jesus. As características desse novo povo, desse povo de Deus. Quais são as características? Vejamos o que diz o catecismo. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Primeiro dado, primeira característica, é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo, dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, Deus não tem um povo, ele forma um povo. Não pertence, ou melhor, a um povo. Ele forma um povo. Então, prepara lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, uma raça eleita, como diz Pedro, um sacerdócio régio, uma nação santa. Então, esse povo formado agora, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo, segundo o Espírito de Deus. Primeira característica, é povo de Deus. Então, não é qualquer povo, é um povo que pertence a Deus. Então, povo ligado a Deus. Então, a característica aqui é o fato de ser um povo que pertence a Deus. Não é só o fato de ser um povo. Repito, é o povo de Deus. Quer dizer, pertencente a Deus. Não é pertencente ao Brasil, não é pertencente a outro país, não é pertencente a A ou a B. É um povo que pertence a Deus. Por isso que é uma nação santa. É uma raça eleita. Segunda característica. A pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. João 3, de 3 a 5, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Então, como é que eu faço parte desse povo? Nascendo no Brasil? Não é pelo fato de nascer no Brasil que eu vou pertencer ao povo de Deus. Não é o fato de nascer em Israel que eu vou pertencer ao povo de Deus. Não é esse tipo de nascimento. Isso servia antes de Cristo. Agora com Cristo, eu me torno o povo de Deus quando nasço da água e do Espírito, quer dizer, do batismo. Para isso eu preciso da fé. E o que é possibilitado pelo Espírito Santo. Então, esse povo de Deus pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, pode ser de qualquer outra nação. O importante é que o que nos faz ser um povo é a nossa fé. É o nosso batismo. É o fato de pertencermos ao único Senhor. Então, temos uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Então, sou um povo, mas não um povo grudado a uma situação geográfica, mas um povo que crê. Um povo inserido em Cristo, na realidade de Cristo. Este povo tem como chefe, quer dizer, tem como cabeça. Quem? O próprio Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus Cristo, ungido, o Messias. Ungido e Messias quer dizer a mesma coisa. A palavra Cristo, Messias e ungido é para dizer a mesma coisa, Cristo. Christos, ungido do Pai. Pelo fato de a mesma unção, o Espírito Santo, derivar da cabeça para o corpo, o Espírito Santo da cabeça é o mesmo Espírito dado ao corpo, portanto, vem da cabeça para o corpo. O Espírito da unção da cabeça
tornou-se, por vontade de Cristo, o Espírito da unção do próprio corpo, ele é o povo messiânico. Então, entenda bem. Por que esse povo que nasce da água e do Espírito, esse povo que nasce da fé e do batismo, é chamado agora povo messiânico? Ora, messiânico vem da palavra Messias, Meshiá, que é da mesma palavra Cristo. Eu vou poder dizer um povo cristológico, um povo que pertence a Cristo. É ungido, um povo ungido, messiânico, ungido. Ora, por que eu posso dizer? Porque o mesmo Espírito que ungiu a cabeça, que é Cristo, também ungiu o corpo. O Espírito da unção da cabeça é o mesmo Espírito que ungiu o corpo. Ou seja, o Espírito Santo de Cristo é o mesmo Espírito Santo dado à igreja. Então, a igreja é messiânica. Essa igreja é povo de Deus. Então, povo messiânico quer dizer um povo ungido. É um povo que pertence, de fato, a Jesus Cristo. Isso deve alegrar a mim e alegrar você. Eu espero que você se alegre com isso. Porque não somos qualquer povo, nós somos um povo de Deus, através de Cristo, por ação do Espírito Santo. Somos o povo messiânico, porque a unção da cabeça é a unção do corpo. A unção de Cristo é a unção do corpo. Nós somos uma raça eleita, constituída pelo próprio Deus, querido por Deus. Pertencemos a Ele, a Ele. Alegre-se, alegre-se. Você pertence a Deus. Você pertence a Cristo e tem o mesmo Espírito da unção de Cristo sobre você. Você é ungido por Cristo. A unção está em você no batismo. Se foi crismado, também pela crisma. E se é sacerdote, também no sacerdócio. Ungido nas mãos ou ungido na cabeça, se for no grau do episcopado, né? Pensar sempre nisso, a unção de Cristo no seu povo. E você foi ungido, você foi ungida, você pertence a esse mesmo povo. Então, Cristo é a cabeça desse povo. Cristo é a minha cabeça nesse sentido, sua cabeça, enquanto somos esse povo de Deus. Qual é a condição deste povo? É a dignidade da liberdade dos filhos de Deus, diz o catecismo. A condição nossa é a de ser livres. A dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos concede a graça da liberdade. Habita no coração de cada membro deste povo, deste corpo, deste povo de Deus. Então o Espírito Santo nos dá a graça de sermos aquilo que Deus é, livre. Então a nossa dignidade, tá aí, a nossa condição está na dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Qual é a lei desse povo? Qual é a nossa constituição? Qual é a nossa lei mais fundamental? Eita, essa lei é importante. Veja o que diz o catecismo. É o mandamento novo, de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Romanos 8, 2, Gálatas 5, 25. Então, quando a gente não ama no Deus, é um sinal de que a gente não entendeu bem ainda a nossa lei máxima. Jesus Cristo, antes de ser entregue na última ceia, deixou aquilo que é o resumo total de toda a Sagrada Escritura para nós. Deixou o seu testamento. Qual é o testamento de Cristo que deve nos marcar para o resto da vida? É simplesmente essa frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, amar do jeito de Jesus. Contemple Cristo, ame do jeito dele. Essa é a lei máxima para esse povo de Deus. É a partir daí que a gente vai entender toda a lei de Deus, todos os mandamentos, ter o resumo de tudo para viver de modo mais digno à vontade do Senhor. Qual é a missão desse povo? Ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Ele constituiu para todo o gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. O sal que dá sabor. O sal que dá
a permanência do alimento, a conservação do alimento, mas o sal que também se perde para fazer com que apareça a comida saborosa. Então, essa é a função do sal para a gente. Né? Eu preciso ser um sinal de Deus, mas ajudar com o testemunho da minha vida o outro a ser alimentado continuamente, mas ao mesmo tempo desaparecer para que Cristo apareça, o reino de Deus apareça no outro. Finalmente, qual é a meta desse povo? É o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo, reino a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo. Qual é a nossa meta? O reino de Deus. Resumindo, primeira característica do povo de Deus, ser povo de Deus, pertencente a Ele. Segunda característica, a pessoa se torna membro desse povo pela fé e pelo batismo. Terceira característica, esse povo tem como chefe, quem? Cristo, a cabeça. Por isso é um povo messiânico, porque é um povo ungido, com o mesmo espírito da cabeça. Qual é a condição desse povo? A dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Qual é a lei deste povo? É o mandamento de amar do jeito de Jesus. Qual é a missão deste povo? Ser sal da terra e luz do mundo. Qual é a meta desse povo? O reino de Deus. Essa é a minha meta, a sua meta. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Terminamos o número 782. Né? Não, marque aí no seu catecismo. Quero mandar um abraço então para Janine Maciel, Maria do Carmo Rezende, Vânia Albuquerque, Ivanise Santos, que diz sua bênção, Padre. Sempre lhe escutei onde o Senhor está. Eu lhe escuto, pois és ungido do Senhor, diz Ivanise. Deixe-me olhar aqui agora, através do computador, por isso que eu desvio um pouquinho o olhar de você aqui do vídeo, porque tem mais mensagem aqui, o vídeo está ao vivo para nós. Também aqui aparece Vânia Albuquerque, Cris Farias, Cal da Mangueira, e mais aqui umas pessoas, Socorro Mageiro, Ieda Medeiros, Lucas Vinícius, Madalena Santos, John, que usa a mesma frase do Papa, que Totus Tuus Maria, Lourdes França, Gilberto Beduski, Cris Farias, Renata Rodrigues, Catiane Vieira, Lucas Melo, Natália Menezes, Maria Adilane, Leandro Félix, João Maximiliano, Luciane Santos, Maria José Moraes, e tem mais aqui, a lista é grande. Deixe-me ver aqui, além de Cláudia Cavalcante, Iracema Araújo em Maceió, Ivan lá em Roma, um abração para o padre Ivan, também todos concentrados certamente aqui. Eu espero que a graça de Deus esteja na sua vida. Agradeço a todos que estão rezando pela minha garganta, rezando por esse dia especial, e eu peço a você coragem, muita paz e felicidade para você. Amanhã nós estaremos de volta às 4 horas da tarde, se Deus quiser, ao vivo pelo Face e também pela Rádio Olinda, a rádio da família. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Que a graça de Deus esteja na sua vida. E agora vamos ficar com a Santa Missa. Um abraço.